Uma árvore nativa da nossa Mata Atlântica, admirada por sua grandeza e imponência, o jequitibá rosa. Em 1989, o Globo Rural exibiu um programa especial sobre essa árvore e o personagem principal era o Patriarca, um dos maiores jequitibás do Brasil. E agora o repórter José Hamilton Ribeiro voltou ao Parque Vassununga, em São Paulo, para conferir como está o Patriarca, quase 30 anos depois. Uma raridade, lances de mata virgem à beira da rodovia Anhanguera, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. E uma novidade, a árvore mais alta da floresta está florida. Apesar de miúdas, suas flores pintam de outra cor o topo da mata verde. O Patriarca fica aqui nesse ponto da mata da Vassununga, no quilômetro 245 da via Anhanguera, município de Santa Rita do Passa Quatro, a 235 quilômetros de São Paulo. Ele está instalado numa clareira e o ponto de chegada é uma série de degraus, que são os terraços para proteger contra a erosão. Quando chegamos aqui, podemos ver um dos efeitos da florada, as flores caindo. Essa aqui é a flor do jequitibá, bem pequenininha. Veja quantas cabem na palma da mão. Com os jequitibás floridos, as flores, depois de um tempo, começam a cair. E elas caem seguidamente, uma depois da outra. E em grande quantidade. Um presente que não tivemos quando a gente veio aqui da primeira vez, em 1989. Naquela época, montamos um andaime de canos para poder ver o Patriarca bem de perto, lá em cima. Uma bióloga nos acompanhou. Dessa vez não vamos precisar de um andaime de canos para ver o que acontece na copa, nas folhas, na florada. Esse aviãozinho aqui, um drone, vai ser os nossos olhos lá em cima. Dá para ver que é uma árvore sadia. O drone mostrou a cicatriz onde um raio feriu o jequitibá, destroçando um de seus galhos. A Dionete, da Unicamp, era o brotinho da equipe de pesquisadores que, em 1989, veio aqui para medir e avaliar o jequitibá. O Dionete deu saudade lá daquele jequitibá? Ah, deu saudade, sim. Aquilo foi uma experiência única, né? Porque eu não vou mais ter oportunidade de repetir aquilo, né? Mas o assunto dessa vez aqui é a florada, né? A flor. Como é que uma florzinha tão pequenininha é capaz de gerar uma semente para fazer criar um dos maiores seres vivos do planeta? As plantas que dão flores muito grandes, elas produzem uma quantidade menor de flores e uma quantidade menor de frutos e de sementes do que uma planta como o jequitibá. Às vezes elas têm asas, como é o caso do fruto da semente do jequitibá, e o vento se encarrega de fazer a dispersão dessas sementes. Sendo o jequitibá geralmente bem alto, a sementinha, pegando o vento a favor, pode voar bem longe da árvore-mãe. Em 1989, o Patriarca foi medido de cima, do lado e do chão. De lá para cá, o que aconteceu? O professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho e seu companheiro também pesquisador, o Jefferson, vieram aqui para medir e tentar responder a essas questões. Então, professor, o Patriarca cresceu? O Patriarca cresceu. O Patriarca cresceu e está crescendo muito bem. Hoje o Patriarca está com uma circunferência entre 11,70 metros e 11,90 metros. Quer dizer, aumentou entre 2 e 5 milímetros por ano nesses 28 anos. A altura, que diferença deu? Na época que vocês estiveram aqui foi de 40 metros de altura e nós medimos hoje 42 metros. 2 metros em cerca de 30 anos. A área do Parque de Vassununga é rodeada de cana. Um pedacinho de terra que vaga, a cana vem em cima. Assim o parque, embora seu terreno seja fragmentado em áreas descontínuas, significa abrigo e alimento para o que resta da fauna da região.
Já foram vistos ali macaco-prego, tamanduá, jaguatirica, muitas aves. Gestor do Parque da Vassununga, o Fabrício Pinheiro vê sinais de perigo em relação à mata. Os jequitibás eles sofrem de incidências de raio, né? Eles são atingidos por raios, alguns morrem de outras formas, riscos de incêndios florestais por conta da rodovia, derrames de químicos, etc. E o nosso entorno, principalmente a cana e a silvicultura, com resíduos de agrotóxicos, eu acho que são os principais fatores. A idade dos nossos jequitibás, do Espírito Santo à Bahia, passando por São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, é motivo de discussão. Dois pesquisadores, usando a mesma técnica da contagem dos anéis de crescimento, chegaram a dois cálculos muito diferentes em relação à idade do jequitibá patriarca. Admirou muita gente na reportagem de 1989 o número de anos do patriarca. Ele revelou uma idade de 3.010 anos. Professor Godoy faleceu em 2003, mas seu filho, o Marco, mantém a casa da família em Pirassununga com objetos do pai, inclusive o disco do tronco de um jequitibá vizinho do patriarca, no qual foram marcados os anéis de crescimento. Ele marcou, delimitou um setor dentro do disco e ressaltou o limite entre os vários anéis de crescimento com caneta nanquim. Por acaso ela está aqui com a gente, de modo que ele pôde medir a dimensão de cada um deles e registrou essa dimensão. Marcos Godoy, que é engenheiro, diz que foi ele que fez a fórmula matemática usada por seu pai para chegar aos 3.010 anos do patriarca. Esta é a sede da Escola de Agronomia da USP em Piracicaba. Estamos atrás do setor de idade das árvores, dirigido pelo professor Mário Tomazello. Ele nos diz que, usando tecnologia à sua disposição atualmente, chegou a um outro cálculo da idade do patriarca. As nossas avaliações indicam que a árvore tem 580 anos. Nós temos em árvores de espécies tropicais uma alta frequência dos chamados falsos anéis de crescimento e que podem, eventualmente, superestimar a idade das árvores. Para sua avaliação, o professor Tomazello usou também um jequitibá caído. Nesse caso, seu Rosa, do Jardim da Prefeitura de Campinas, que tombou em 1999. Indiferente a essa discussão, o patriarca segue sua vida. É visitado praticamente o ano inteiro, com mais gente na época da florada e no fim do ano. Nossa! Olha que tamanho! Atrai escolas que levam crianças e jovens em visitas programadas para conhecer um ser vivo que tem chamado tanto a atenção. Cobiçado por sua madeira de grande valor, o jequitibá quase desapareceu das nossas matas. Na segunda parte da reportagem, vamos conhecer uma pesquisa que dá esperança para o futuro da espécie. Vamos visitar fazendas que preservam seus jequitibás como relíquias e acompanhar o trabalho de um caçador de jequitibás. O jequitibá rosa tem uma referência científica em obra rara que a gente foi consultar na USP, em São Paulo. Flora Brasiliensis, escrita bem na metade do século XIX. Como se vê até pelo tamanho, não é um livro comum. E nem é um livro só, são 46 volumes. Foram precisos 66 anos para completar a coleção. O autor principal, von Martius, médico e desenhista, chegou ao Brasil com 23 anos, integrando uma equipe de cientistas alemães. A apresentação do jequitibá
está no volume 14, parte 1, e começa assim. Arbor ingens silvarum primevarum decus, que quer dizer árvore grandiosa, ornamento, decoração das matas virgens. Para a botânica, jequitibá é uma planta do gênero Cariniana, com 8 espécies diferentes que aparecem em diversos pontos do país. Há um que só dá em Rondônia, um outro que é do Cerrado, um exclusivo da Amazônia. Quanto ao rosa, tem presença reconhecida em 8 estados brasileiros: Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo e Paraná. Bota de caçador, perneira de caçador, facão de caçador, embornal de caçador, chapéu de caçador. Caçador de quê? De jequitibá. Luiz Avali é engenheiro florestal do Instituto de Florestas de Minas, está baseado em Muzambinho, sudoeste do estado, ao lado de Guaxupé. Sua caçada é para conhecer os jequitibás mais imponentes, de modo a colher sementes usando apenas material genético de primeira. Tá chegando. É isso aí? É. Toda vez que eu chego na árvore, a primeira vez, a primeira coisa que eu faço é abraçar. Para cumprimentá-lo, né? Tirar o chapéu pela sua majestade e já combinar com ele que eu vou vir tentar reproduzir os filhos dele. O viveiro de mudas é outro campo de ação do Luiz. Só de jequitibá, ele já distribuiu 40 mil mudas nos 20 municípios próximos aqui de Muzambinho e Guaxupé. Estamos indo agora para uma fazenda aqui da região de Muzambinho. O Antônio Carlos Costa vive em fazenda desde pequeno. Desde pequeno. Você nasceu em uma? Nasci em fazendas até hoje. Tem alguma utilidade o fruto do jequitibá? Sim. Os índios usavam para fazer o cachimbo, né? Uma peça mais expressiva se fazia era para substituir o fósforo, um tipo de isqueiro natural, a binga. Além do fruto do jequitibá, precisava de um pano queimado, uma pedra de fogo que solta faísca e um pedaço de lima. Antônio Carlos explica como funciona. Vai tirando faísca na pedra de fogo. Olha lá, pegou. Mas já pegou? Olha, que é isso? Você vai soprando, né? Pega uma folha seca. Dá para fazer lavareda também. Então, hoje em dia, a pessoa que entra na mata, se tiver esse binga, ele não fica sem fogo. Não fica sem fogo. O jequitibá rosa não ocorre em nenhum outro lugar do mundo. Em outros tempos, havia por aqui árvores enormes. Elas foram abatidas por serrarias ou tombaram em desmatamentos. Assim, o produtor rural está, de certa forma, implicado com o desaparecimento das grandes árvores. De outro lado, hoje em dia, os velhos jequitibás que ainda existem estão em áreas particulares, como nesta fazenda aqui de Guaxupé, em que há um jequitibá puro sangue e um estranho aviso. Jequitibá da fazenda Monte Alto. Ele está na mesma família há pelo menos 200 anos. O último proprietário, Joaquim Pedro Ribeiro, que morreu há 14 anos, deixou escrito essa placa, que é muito interessante. Tem aqui. Tem tamanho e idade de mais ou menos 500 anos. Foi contemplado pelo meu avô, conservado pelo meu pai, admirado por mim e meus irmãos e interrogado pelos meus filhos. Será ele preservado pelos meus netos? Quanto aos netos, a gente não sabe. Mas hoje a fazenda preserva o jequitibazão e está plantando mais. Agora nosso destino é outra fazenda no sul de Minas, no município de Cassi. A fazenda tem uma reserva de mata
com mais de 600 pés de jequitibá rosa. O dono da fazenda, professor Silvio Pélico, especialista em estudos de florestas da Universidade Federal de Curitiba, nos leva para conhecer o que ele chama de jequitibá-rei. Olha aí, Zé Milton, aqui está o nosso vovô da floresta, é o nosso jequitibá-rei, uma das mais exuberantes árvores aqui. Nós temos muitas outras aqui, nós falamos que são todos filhos desse aí, né? Dr. Silvio faz medições periódicas na árvore e diz que ela vem engrossando 1 milímetro por ano e que isso pode ser um elemento indicador de sua idade. Ele cresce 1 milímetro por ano de circunferência. Então isso quer dizer que para crescer 1 centímetro leva 10 anos, não é? 10 anos para crescer 1 centímetro. É, porque é 1 milímetro por ano, né? Então, se a gente extrapolar isso, se for 10 centímetros, ele leva 100 anos, né? Sim. E 1 metro, ele leva 1000 anos. É claro que isso é uma relação, mas eu me arrisco a dizer que esse aqui tem aproximadamente 2000 anos, no mínimo. A preservação do jequitibá é necessária. Ele foi muito sacrificado por causa da madeira e está hoje em risco de extinção. Nosso deslocamento dessa vez é para a reserva do Instituto Florestal de São Paulo, em Luiz Antônio, norte do estado, onde vem sendo feito um teste com o cultivo do jequitibá rosa. É possível fazer um plantio de jequitibá tendo em vista a extração de madeira, hein, doutor Zanato? É possível. É possível. É uma madeira de qualidade que pode despertar interesse de muito agricultor. Antônio Carlos Zanato era um jovem agrônomo quando ajudou a plantar esses jequitibás. Esse plantio aqui tem quantos anos? Esse plantio está com 35 anos. Hoje nós temos jequitibá, espécies aí com 37 metros de altura, em 35 anos. Foi uma boa surpresa. A maior surpresa nossa foi o fato de, após um corte de árvores que nós fizemos, a gente poder ver árvores brotando, exatamente igual ao eucalipto. E essa rebrota é boa? Essa rebrota é boa, inclusive pelo fato de ela crescer muito mais do que uma muda que você plante. A muda cresce 80 centímetros em 1 ano e a brotação cresce 3 metros em 1 ano. Temos esse banco. O agrônomo Miguel Luiz de Freitas sonha com plantações de jequitibá sendo feitas com base neste banco genético. Como produzir na quantidade necessária muda de jequitibá de qualidade para um plantio? Clonando. Clonagem? Clonagem. É a melhor maneira e mais rápida para se produzir mudas, tantas quanto precisar. Como é que está esse jequitibá do ponto de vista da forma? Está ótimo. Dá uma olhada para cima. Se você olhar da base até a forquilha, ele tem mais de 20 metros de retidão. Para uma serraria, esse material é excelente. Ao longo da reportagem, a gente passou por alguns jequitibás imponentes. Mas é certo, felizmente, que existem outros no que nos resta de Mata Atlântica. Na matéria de 1989, vimos o exemplar da Aeronáutica em Pirassununga, São Paulo, o Seu Rosa de Campinas, o de Botelho, uma área de café perto de Poços de Caldas, com seus 40 metros de altura, e o que restou do majestoso jequitibá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que mereceu visita e reverência do cientista Albert Einstein. Este ano, uma novidade. Bem perto da sede do Parque de Vassununga, um jequitibá resiste entre as 2 pistas da Via Anhanguera. A gente visitou também o jequitibá do município de João Neiva, no norte do Espírito Santo, e o de Camaquã, no sul da Bahia. Segundo o Instituto Cabruca, que atua na área do cacau, ele tem 48 metros de altura. Este de Divisa Nova, no sul de Minas, tem 40 metros de altura.
Estava escurecendo quando a gente chegou na fazenda Reata, em Cássia, também no sul de Minas. E alguém lembrou que era a lua cheia. Fomos então ver a lua surgir bem atrás de um jequitibá portentoso no meio da mata. A luz foi iluminando do tronco para cima, aos poucos, até que abraçou o jequitibá inteiro. A gente ficou ali parado um tempão vendo aquilo. O luar cai sobre a mata, qual uma chuva de prata, de raríssimo esplendor. E que esta cena possa ser vista ainda por muitas gerações depois de nós. A reportagem do José Hamilton Ribeiro sobre o Jequitibá também está na edição desse mês da revista Globo Rural, que acaba de chegar às bancas. Olha a foto do patriarca. A capa é essa aqui, sobre o boitel, um tipo de confinamento para a engorda do gado.